E aí, ontem à noite, ontem eu vi quando, como sempre, né? Que nem a pessoa passou aí comentando. É incrível como vocês mentem, né? É incrível como vocês são um bando de falsos amadores, né? Enganam as pessoas assim no piscar de olho, tá entendendo? Eu vi quando tava fazendo uma montagem assim de um falso vídeo, tá entendendo? Como se eu estivesse num lugar e perguntasse, aí alguém falava, olha, essa aqui é tua tia. Aí eu olhava, era branca, alta, da canela comprida, nariz meio cavadinho assim, tá entendendo? Aí, né, na montagem eu perguntava, cadê minha mãe? Aí outras pessoas diziam, tua mãe era uma péssima mulher. Não. Na- esse falso vídeo não existe, tá entendendo? A minha mãe, ela não era uma péssima mulher. A minha mãe era uma mulher muito boa, me falaram. Minha mãe era uma mulher muito boa, muito amorosa. Era que nem eu, do meu jeito. Minha mãe é do meu jeito, sabe? Queria as pessoas bem. Minha mãe amava a minha avó, o meu avô, tanto que é que a minha mãe foi uma filha que nunca desprezou a minha avó e o meu avô. Minha mãe, parece que não deu certo o relacionamento, que ela parece que também não teve sorte com o pai dos dois filhos que ela já tinha. Aí ela foi pro garimpo onde ela encontrou meu pai quando ela engravidou de mim. Mas mesmo a minha mãe trabalhando em draga e no garimpo, mas não era uma prostituta. Minha mãe não era uma prostituta. Me falaram, minha mãe não era uma prostituta. Ela trabalhava em draga, ela trabalhava em garimpo, ela pegava o dinheiro, ela de vez em quando vinha visitar os meus avós, que eram os pais biológicos dela. Ela vinha visitar os meus avós, ela comprava as coisas, deixava as coisas para meus avós. E então isso, muita gente passaram a ter raiva, porque parece que as pessoas que não gostavam da minha mãe queriam assim que os meus avós, as pessoas da minha família que ela ajudasse, passasse por necessidade e não tivesse a ajuda dela, tá entendendo? Tá entendendo? E essa minha tia, ela odiava a minha mãe. Ela tinha a maior inveja da minha mãe. Tipo assim, porque a minha mãe era muito cobiçada pelos homens. E talvez a minha tia e outras mulheres tinham raiva, assim, porque pela minha mãe ser esforçada e trabalhadora, assim que nem eu, aí não faltava quem não chegasse perto da minha mãe querendo se casar com ela e ter uma mulher, uma esposa dentro de casa, caprichosa, do jeito que falaram que minha mãe era caprichosa, minha mãe era zelosa, trabalhadora, responsável. Minha mãe era responsável. E foi aí que, quando descobriram que minha mãe estava grávida do meu pai, aí que as mulheres se ofereciam para ele, e minha mãe não suportava aquilo, ver aquilo. Tá entendendo? É igual eu quando eu tava com o pai do Matheus, né? A Ivone com a Natasha não viu que eu tava com o pai do Matheus e as outras que se envolveram com o pai do Matheus, mas elas sabiam que eu tava aqui dentro com ele e tava grávida do Matheus. Tá entendendo? O pai do Benjamin, mesmo sendo sem vergonha que não vale nada, mesmo ele estando aqui dentro, ele não estava sozinho, né? Mas a Ivone nunca deixou ele ser feliz com mulher nenhuma, só que comigo ela caiu do cavalo. Tá entendendo? E as outras que se envolveram começaram a mandar nele como se ele fosse marido que estivesse convivendo com elas para que ele tivesse o direito de estar metendo a mão no que não era dele e sustentando elas com filhos e famílias e maridos de fachada, tá entendendo? Tá entendendo? E quando foi num dia falaram pra minha mãe que meu pai tinha dormido com uma amiga dela. Tá entendendo? Só que o meu pai falou pra minha mãe que não tinha nem transado. Ele falou que, o meu pai falou pra minha mãe que as mulheres que se ofereciam pra ele não queria, ele queria minha mãe. Tá entendendo? Mas só que tu sabe como é que é, né? A gente fica em dúvida, né? E aí a minha mãe brigou feio com meu pai. Brigou feio, porque era isso aí que a minha tia e as demais oferecidas queriam. Aí meu pai, foi quando ela disse que preferia me entregar no braço do diabo do que entregar na mão do meu pai, porque ela odiou muito meu pai, porque ela achava que meu pai estava transando com as outras mulheres lá no garimpo. E aí meu pai ficou tão chateado, meu pai foi pro garimpo da Bahia, o Antônio. Meu pai usava essa identidade de Antônio, mas o nome do meu pai mesmo parece que era João Antônio. Tá entendendo? Porque é a verdadeira identidade dele, tá entendendo? Só que ele usava a identidade de Antônio Leão, mas é João Antônio Mendes, mas ele usava Antônio Leão.
Tá entendendo? Porque a minha mãe também era a identidade mesmo, a primeira identidade que ela tinha que usar era Francinete Moreira Mendes. Então a família de Leão, já passaram a usar Leão, mas as primeiras identidades eram Mendes. Tá entendendo? Então é por isso que eu e meu irmão somos. Eu sou Moreira e Mendes. Ele também tem o mesmo sobrenome que eu. Mendes. Mas só que parece que ele usa Rocha, né? E eu já uso Ribeiro. Aí quando meu pai foi pro garimpo da Bahia, aí a minha tia foi e falou pra minha mãe: Fulana, tu tá nessa depressão, deprimida. Tal dia vamos numa festa. Minha mãe não desconfiava não. Lógico que a irmã dela, como é que ela desconfiava? Aí minha tia foi e falou: olha, eu e parece que ia ela, a Elza e a Deusa. E as outras nós vamos na frente. Aí tu pega a voadeira e tu vai encontrar nós em tal canto, tá bom. Aí viram a minha mãe embarcando numa voadeira usando um macacão, buchuda de mim. Aí o cara que estava dirigindo a voadeira saiu com a minha mãe e depois o cara voltou sozinho. Minha mãe não voltou mais. E aí quando minha mãe chegou no encontro da irmã dela e das outras, aí a minha mãe seguiu com a minha tia e as outras. Aí minha mãe foi e perguntou: mas fulana, se tu falou que nós ia para uma festa em tal canto, por que nós vamos por esse caminho? Aí foi aí que a minha tia virou e falou: só que nós não vamos para canto nenhum, porque é aqui que nós vamos te matar. E foi aí que pegaram a minha mãe, cortaram a barriga da minha mãe, e minha mãe gritando, mas quem que ia socorrer? Quem estava lá não podia socorrer minha mãe, porque senão estava lascado, né? Não podia nem ajudar minha mãe. Por exemplo, se a Deusa e a Elza fossem ajudar outras que estavam lá também, fossem ajudar a minha mãe, é claro que a irmã da minha mãe já ia querer matar elas, né? E aí, quando me tiraram da barriga da minha mãe, ela desmaiou, porque foi um corte sem anestesia. Aí minha tia foi e mandou parece que a Deusa me segurar no braço, enquanto a Elza olhava para ver se não estava vindo alguém no caminho. Ou me colocaram no braço da Elza e mandaram a Deusa olhar para ver se não tinha alguém no caminho, para que não tivesse testemunha do que tinha acontecido naquele local. Tá entendendo? E foi aí que cavaram um buraco e colocaram minha mãe. Disse que tinha uma areia assim que tinha uma árvore. E cavaram esse buraco lá, começou era areia, cavaram um buracozinho que só deu de caber minha mãe e colocaram lá e passaram areia por cima. Igualmente como fizeram com esse homem aqui atrás que falaram que era o pai de Matheus, entendeu? Graças a Deus, que bom, hein? É a equipe do Guzmão. É o sargento Guzmão, a lenda viva. O nascimento aí, minha amiga. E o meu pai, que estava no garimpo da Bahia, não estava sabendo de nada, não. Ele estava esperando até minha mãe mandar o recado para ele que eu tinha nascido, que era para me levar para ele. Tá entendendo? Falaram assim pro meu pai, que eu era uma menina, aí meu pai estava me esperando. Meu pai. Tá entendendo? Mas levaram um menino, que é esse meu meio-irmão, pro meu pai. Meu pai falou assim: mas não era uma menina, minha filha? Aí não, o seu filho é um menino, esse menino não. Até que convenceram meu pai ficou com o meu meio-irmão. Depois foi que o meu irmão nasceu, que é filho de outra mulher. E foi justamente por causa do meu irmão que mandaram matar meu pai, porque era menino. Porque quem fez isso com a minha mãe pensava que eu era um menino. Porque quem me queria se eu fosse um menino era para nomear como único dono e herdeiro de tudo. Se fosse um menino. Mas como eu era uma menina, falaram que eu não servia para nada. Foi aí que mandaram uma mulher me amassar para me matar, e que nem algumas crianças eram mortas, e a mulher me amassava. E eu não morri, ela começou a tremer, ficar com medo, porque eu era uma criança diferente das outras. Porque as outras era só enforcar e amassar, botar alguma coisa no nariz, já morria, e eu não conseguia morrer.
E aí, a última tentativa que ela fez, aí ela achou que eu tinha parado, que eu tinha morrido, aí ela me colocou dentro de uma gavetona, onde colocava as gavetas, onde colocava as crianças mortas. E foi aí que depois o homem falou que era para ela ir buscar a criança que ele tinha mandado ela matar, que era eu, né? Que era para levar ela para ele. E aí quando ela abriu a gavetona, eu tava lá, me movimentando, querendo respirar com a gaveta fechada. Ela ficou com medo, aí ela me pegou e me misturou no meio das outras crianças que era para estar viva, para ficar viva. Tá entendendo? E foi no meio dessas crianças que ela me misturou, foi aí que esse meu pai me comprou para fazer a experiência que ele fez comigo. Porque como o meu pai que me comprou, assim, ó, ela não, né? Se não der certo a experiência, se ela morrer, não tem problema com a mãe dela e o pai dela, né? Que é como se eu tivesse abandonado. Tá entendendo? Foi isso que aconteceu. Só que os meus avós, eles começaram a desconfiar. Por que minha mãe teria, assim... Por que a minha mãe estava todo tempo sem dar notícia, ou vir para comprar alguma coisa, mandar algum dinheiro, mandar alguma coisa, tá entendendo? Porque a minha mãe não era uma filha de ficar muito tempo assim, sem ver meus avós, tá entendendo? E aí, a minha tia chegou na casa dos meus avós e meus avós perguntaram, mas fulana, cadê a ciclana? Ah, a última vez que eu vi ela com um homem alto, bonito, eu acho que ele é até estrangeiro e levou ela para o estrangeiro. Aí meus avós falaram, mas eu tô achando estranho, porque a tua irmã não é de ficar sem dar notícia, ou vir ver nós aqui, ajudar nós. Mas a minha tia não falou para os meus avós o que tinha acontecido com a minha mãe e o que, na verdade, tinham feito para me tirar de dentro da barriga da minha mãe. Tá entendendo? A filha da deusa que roubaram, praticamente roubaram para se vingar, que ela ajudou a minha tia. Só que a dona Deusa que eu conheci, que era amiga da Francinete, que a Deusa no garimpo era conhecida como Baixinha e Batatinha. A Francinete Marreiro da Silva era conhecida como Nete, Batatinha e Baixinha. E já a Chica também tinha o apelido de Nete e Baixinha. Tá entendendo? E aí a deusa ficou em dúvida, porque ela não sabia se eu era a filha dela ou era essa criança que tinha sido roubada da barriga da minha mãe. Por isso que a deusa ficou desesperada. E a Francinete disse que ia dar na cara da deusa se a deusa falasse alguma coisa para mim, dizendo que eu era filha da deusa. Aí eu falei para a deusa. Aí a deusa disse que ia pegar a Francinete e ela falou assim, eu quero que a Francinete me pegue para dar essas porradas na minha cara para tu ver o que eu vou fazer com ela também. Tá entendendo? E aí foi isso que aconteceu. Tá entendendo? Então é por isso que eu tenho um meio-irmão e o meu irmão de sangue. Tá entendendo? O neto do meu avô. Porque parece que esse meu pai Antônio, quando levaram esse menino para ele, que é o meu meio-irmão, ele estava morando no sítio ou numa fazenda, mas era um lugar assim que não era totalmente na cidade. Tá entendendo? E depois o pessoal daqui passaram a mandar dar tiro no meu pai, na família do meu pai, onde foi deixado meu irmão, que era para dizer que era eu, então meu meio-irmão. Tá entendendo? Que aí complicava a família do meu meio-irmão. Tá entendendo? E me complicava também. E complicava a família da mamãe Margarida e a família da vovó Piedade. Tá entendendo? Por isso que a Chica não vale nada, sem vergonha não vale nada, uma vagabunda mesmo. Tá entendendo? Então eu estava falando assim, que a mesma inveja assim, que tinha da minha mãe a ajudar os meus avós e as pessoas da família dela, é a mesma inveja que a Ivone, a Natasha, o Domingo, o pai do Benjamin, as raparigas com os cafetinos e família, alguns puxa-saco, tinham da Sarajane. Porque como a Sarajane podia, ela me ajudava a Vitória, os irmãos dela.
Então, esse motivo da Sara Jane nunca desistir do pouco que ela pode me ajudar a Vila Vitória e os irmãos dela, é que também estava incluído na morte dela, porque já tinham mandado ela não me ajudar em nada, e ela não me ajudando, também ela não podia ajudar a Vila Vitória e os irmãos dela, tá entendendo? Não podia nem ajudar a Laurinda, nem a Laurinda ajudar ela, nem a Laurinda me ajudar, nem ajudar os irmãos dela, como o Carlos Daniel, o Matheus, Moisés, Gabriel, estavam todos proibidos de me dar até R$1 se eu pedisse, tá entendendo? Tá entendendo? A dona Deusa, quando me viu, ela me abraçou. Ela falou, será que tu é a minha filha que roubaram? Eu digo, eu não sei, porque a Francinete falou que eu sou filha dela. Tá entendendo? Aí, quando eu falei com a Francinete, eu falei pra ela. Eu falei, Francinete, tu conhece a Deusa? Ela falou, uma morena forte? Eu falei, é. Ela disse, eu conheço, por quê? Eu digo, porque ela falou que eu sou filha dela, eu não sou sua filha não, porque eu que fui roubada dela. Tá entendendo? Aí a Francinete ficou com raiva. Tá entendendo? E na verdade, depois que roubaram a filha da Deusa, a filha da Deusa, depois ela estava perto de mim, mas eu já tinha sido preparada, eu já estava branquinha. Aí quem pegou a filha da Deusa pensava que era eu, porque a filha da Deusa era bem moreninha, curtinha e moreninha. E eu já era mais comprida, que eu já tinha sido mutilada, né? Tava carequinha, mas isso não significa que foi o pai do Benjamin que me comprou, que ele seja meu pai. Mas quem me preparou branquinha e carequinha, depois que meus cabelos nasceram, porque o cabelo da minha mãe era preto, bem cacheadinho mesmo, bem caixinho preto. Tá entendendo? Mas a minha mãe era praticamente assim, mais morena um pouco do que eu, mas tinha assim as canelas finas, o meu corpo, minha mãe tinha o meu corpo, pelo que me falaram. E como eu fui preparada branquinha assim, até assim o meu rosto poderia parecer com a minha mãe, menos o meu cabelo. Por quê? Porque o meu cabelo já nasceu dessa cor. Que disse que o cabelo do meu pai é da cor do meu cabelo, castanha caju, o cabelo do meu pai biológico. E o cabelo do pai do Benjamin não é fininho assim que nem o meu, tá entendendo? O cabelo do pai do Benjamin já é igual o cabelo da mamãe Margarida, um pouco grosso. E o cabelo da Francinete é grosso. Mas pelo que eu vi comentário, o meu cabelo nasceu assim bem fininho, castanha caju, assim que é a cor do cabelo de sangue do meu pai. Tá entendendo? E já a família da minha mãe que já é morena, porque a família de Mendes mesmo é moreno mesmo. A cor já é mais morena. Moreno, ou cor de jambo. O jambo quando cai, né? Sabe? Moreno, cor de jambo. O jambo quando cai é roxinho, né? Assim, tem aquela cor, né? E até mesmo da cor negra. Porque é descendente do meu avô, de Mendes, por parte de mãe. E já como meu pai, ele já passou a usar o sobrenome de Leão, uma família grande de Leão, tá entendendo? Então meu pai já é branco assim, né? Branco da minha cor, o cabelo da cor do meu cabelo, tá entendendo? E aí a filha da Deusa estava perto de mim, quando levaram a filha da Deusa pensando que era eu, foi essa daí que entregaram para a Francinete. A Francinete foi pro garimpo e deixou com a Deusuíte, o Deusuíte, tá entendendo? Aí quando ela voltou, a Deusuíte não estava mais em Porto Velho com a menina, aí ela ficou doidinha, porque ela não ia receber a recompensa, pensando que era eu. Por isso que entregaram a criança errada para a Francinete Marreiro da Silva. Aí a Francinete ficou sabendo que a Deusuíte tinha ido para Manaus. Aí a Francinete foi de carona. Aí quando a Francinete chegou em Manaus, aí a Francinete andando na rua procurando a Deusuíte com a menina, aí ela viu aquela menina moreninha, sabe lá quanto tempo ela não passou no garimpo, porque ela não chegou nem a conhecer. Ela não sabia nem que tamanho que estava a menina que ela deixou com a Deusuíte. Aí a Francinete andando lá em Manaus, na rua, viu aquela menina parecida com a menina que ela tinha deixado com a Deusuíte. Aí ela trouxe, que é a minha prima Laodiceia, que está na Espanha. E a filha da Deusa, ela foi criada com uma outra baixinha no Maitá.
Estão falando que dá tempo. Que tanto que é que essa baixinha e a filha da Deus é vítima da Ivone e da Natasha. Cientificamente comprovado. A baixinha com a filha da Deusa não é nem vítima do tio Paturi, que até o tio Paturi é vítima da Ivone e da Natasha. Até a família do tio Paturi é vítima da Ivone e da Natasha, tá entendendo? Que é isso daí que é a verdade. Tá entendendo? Aí quando falaram que meu pai é um cabeça totalmente diferente do pai do Benjamin, que é o famoso careca, tá entendendo? O famoso careca das raparigas dele, tá entendendo? Aí falaram, careca já perdeu por causa das raparigas dele, porque ele escolheu as raparigas dele e não quis a Andréia, tá entendendo? Não quis nem o filho dele. E aí assim, o meu pai mesmo é um cabeça, aí o meu pai que me comprou que é o cabeça grande, tá entendendo? Então eu já sou neta de chefão, por isso que eu sou a cabeça grande e já sou a chefona, que algumas pessoas me chamam até de chefinho. Eu digo não, mas... Tá entendendo? Tá entendendo? Então é assim, aqui eles querem colocar tudo o contrário, tá entendendo? Puxando o saco da Natasha e da Ivone, do pai do Benjamin. Mas a humanidade inteira pediu a cabeça do pai do Benjamin na bandeja e a cabeça da Natasha e da Ivone e das raparigas dele todinho. Tá entendendo?